Meus irmãos, Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Sejam todos bem-vindos ao canal Sonhos de Profeta. Meus irmãos, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo de um irmão, mas antes de colocar o vídeo, preste muita atenção, irmãos. Escute antes o áudio dessa irmã de 2 minutos e meio. Veja o que aconteceu, irmãos. Preste atenção no que ela vai dizer aí. E logo em seguida estarei colocando o vídeo. Mas escute isso antes. Chegou um bêbado. Prestando atenção no assunto. Chegou um bêbado. E o bêbado ficou manifesto. Ele estava dentro do carro, o bêbado estava de fora. E o bêbado tentava agredir o marido dela. O bêbado abordou ele dizendo assim, você é pastor, né? E ele assim, estava de camiseta regata, estava de calça, estava de chinelo. Nada a ver com trajes que falariam que ele é um pastor, né? Geralmente, quando vê um homem assim, gravata, terno, né, os mais tradicionalistas assim, associa ou é advogado ou é pastor. E ele não estava com nenhum traje assim que o denunciaria que ele era um pastor. Aí o homem estava manifesto, armava murro para dar nele. E o homem nem olhou na cara dessa minha amiga. E o homem armava murro para dar nele e começou a falar coisas da vinda de Cristo. Ele começou a dizer assim, o tempo de vocês aqui está acabando. O tempo de vocês aqui, que é dele, está acabando. E vocês não estão nem percebendo. E aí o marido olhou para o lado assim da minha amiga, assim, regalou os olhos, falou, bem do céu, o que está acontecendo? Ele ficou estarrecido. E aí o homem possesso lá, manifesto, tentava agredir fisicamente, mas ela disse que tinha algo que segurava a mão dele e não deixava. E ele falou um monte de coisa, que eu não posso falar aqui. Mas olha para você ver, o negócio está tão sério. As evidências da volta de Cristo estão tão sérias, que até as entidades malignas, demoníacas, estão testemunhando que Jesus está às portas. E os crentes estão como? Os crentes estão como? Dormindo. E os que estão acordados, assim como essa que vos fala e tantos outros, é taxado de chato, maluco, inconstante. Mas deixa falar, irmão. Deixa falar. Porque se até os bichos estão levantando para testificar que Jesus está voltando, o que nós temos que fazer é guardar a nossa vida em Cristo. Guardar a nossa vida em Cristo, porque o bicho está pegando, o bicho vai pegar ainda mais. Irmãos, eu já vou compartilhar agora o outro vídeo aqui, mas preste atenção, irmãos, veja o que o inimigo disse, né? Veja bem, o tempo de vocês está acabando, ou seja, o tempo da igreja aqui na terra, o tempo dos escolhidos está acabando e vocês não estão percebendo. Irmãos, o próprio Satanás, o próprio inimigo sabe que nós estamos no tempo do fim. E a igreja, muitos, as virgens loucas, estão dormindo. Agora veja, irmãos, a sequência de sonhos que Deus deu a esse irmão. Preste muita atenção. De repente, eu abri as mãos assim, eu vi percorrer, como se fosse uma luz dourada, em volta do meu corpo todinho. Aí quando essa luz dourada começou a percorrer, eu senti como uma sensação de que estava subindo, que algo me pegava pelas costas, pela mão. Eu não sentia medo, mas eu sentia, dava aquela sensação, tipo, quando o elevador sobe rápido, você sente o corpo subir. Eu sentia dessa maneira. E quando eu me vi, foi muito rápido. E ficou a luz assim, iluminando tudo em volta assim. Quando eu me vi, eu estava em pé, em cima das nuvens. A minha roupa tinha trocado, eu estava com uma roupa branca. Eu olhei para a direita, irmãos. É algo assim que eu queria dividir assim da forma que eu vi. Eu lembro desse sonho todo dia, porque impactou muito. Eu lembro desse sonho todo dia, todo santo dia. Não dá para esquecer. E o céu tava lindo. Tipo, ninguém vai falar, irmãos, que vai ser
O céu estava lindo, ninguém poderia esperar por aquilo nunca. Nunca. O céu azulzinho com poucas nuvens. Eu não sei se era início de manhã ou era final de tarde, porque parecia que era um início de manhã e um final de tarde pela coloração que estava. E eu olhei para o lado, para a minha direita, eu vi milhões de pessoas vestidas de branco, irmão. Eu vi milhões de pessoas vestidas de branco. E atrás eu vi a Cidade Santa, dourada, assim, tipo, o muro alto, assim, ela sumia no horizonte de tão grande que era. Era muito gigantesco aquilo, entendeu, irmãos? E era dourado, e ao mesmo tempo, sabe essa... Vocês vão entender o que eu tô falando, que o mundo inteiro, as pessoas no mundo inteiro estão sentindo uma angústia, uma tristeza que não sabe explicar o que que é. E eu tava com uma angústia. E quando subiu, aquela angústia foi sumindo, foi entrando uma paz. Quando eu olhei pro lado assim, milhões de pessoas vestidas de branco. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu não sei explicar, mas todos os sentidos que um ser humano tem aqui na Terra, ele é 100 vezes mais aguçado. A visão é mais aguçada. O entendimento é mais aguçado. Você olhava para a pessoa que estava lá, eu sabia quem era pelo nome. Eu sabia quem era, sabia a história dela, quem era pelo nome. E você sabe quem tá lá. É engraçado. Tipo assim, às vezes você tem um parente que mora lá do outro lado do mundo. Nesse dia você vai saber se ele tá lá ou não. É incrível. Sem saber se, tipo assim, ter contato com ele. Às vezes ele vai saber se ele também não está. É o sentimento que eu tive de estar lá. Quando eu olhei para frente, eu via o mundo, as pessoas. Irmãos, eu vi um avião. Ele estava inclinando para cair dentro da cidade. E, como eu disse, a visão é muito aguçada. Dava para ver o rosto das pessoas que estavam lá dentro do avião pela janela. Para você ver como a visão é extremamente perfeita. E eu via assim com detalhes. E sabia quem era. De repente aquele avião caiu dentro da cidade. Eu ouvia barulho de sons de carro batendo. Eu ouvia barulho de coisas explodindo, que não foi um avião ou dois, foi muitos aviões que estavam caindo. Muitos aviões estavam caindo. E o desespero tomou conta das pessoas, que quem estava no céu escutava o grito de desespero das pessoas na terra. E estava um grito tão forte, desesperador, que, tipo assim, se a gente escutasse na condição que a gente está, a gente enlouqueceria, porque, tipo assim, era algo aterrorizador que estava acontecendo ali. Mas quem estava ali no céu, irmão, existia alguma blindagem. Eu não sei o que é, porque não se importava com aquelas pessoas que ficaram. Ela não tem sentimento nenhum, porque ficaram. A gente olhava, eu vou falar por mim, eu olhava, eu via tudo aquele terror acontecendo, mas não significava mais nada para mim. Tipo, é como se dali iniciasse uma nova história, você estava neutralizado, cauterizado para não sentir nada. Só para sentir aquele lugar naquele momento. É como se estivesse assistindo um filme na televisão, que às vezes você vê uma cena terrível e você, é só um teatro aí no filme. E você assiste e não se importa com o que está acontecendo ali. É mais ou menos a sensação que a gente vai sentir quando estiver no céu. Aí eu virei para trás e a gente olhou a Cidade Santa e eu acordei, irmão. Eu acordei assim, tipo, extremamente impactado, tentando entender e maravilhado. Eu fiquei pensando naquilo o dia todo. Na noite seguinte, eu fui dormir, o sonho continuou. Aí ele pegou na minha mão e a gente foi caminhando. E de repente fez um silêncio total no céu. Só escutava o barulho dos passos das pessoas. E milhões de pessoas começou a entrar pelos portões da cidade, irmão. E eu via perfeito assim os portões. Ele era como se fosse um formato de um círculo. E tinha alguma coisa escrita no topo dele. Eu não sei o que é que estava escrito. Parecia hebraico, não sei o que era que estava escrito. Que idioma que é. Parecia hebraico. E a gente foi andando. E o muro da cidade, ele é muito largo. Porque
conforme você vai entrando, é como se formasse como se fosse uma galeria. Você vai andando assim. Ele é largo, mas ele devia ter mais ou menos assim uns 10 metros de largura, eu não sei, não lembro direito. Mas de comprimento ele devia ter mais ou menos em torno assim de uns 15 metros, 10, 15 metros, alguma coisa assim. Fazia como se fosse uma pequena galeria. Quando eu estava entrando, eu calhou de estar próximo do muro mesmo, assim, bem pertinho, assim, como se estivesse da parede. Irmãos, quando eu olhei aquilo, a cidade parecia que era viva. Eu não sei explicar se ela era totalmente de vidro. Eu não sei explicar se ela era de metal. Porque ela era tão perfeita, um liso tão perfeito, que se a gente olhar refletido um vidro, que aqui na Terra, a gente olha em perfeição. E lá não, era perfeito. E ela tinha uma cor, que eu me lembro, assim, o mais próximo, sabe aquele Guaraná Antártica? Da garrafinha verde? Ele tem aproximadamente, a cor mais próxima que eu vi até hoje é aquela. É um dourado muito leve. Ao mesmo tempo que ele é leve, eu percebia que ele passava energia naquelas paredes, que ele reluzia, tipo, como se estivesse trocando de cor rapidamente. Mas eu entendi como se fosse energia. A cidade é viva. Ela tem vida, a cidade. E ela trocava-se de cor e eu via assim uma perfeição muito grande, assim, tipo, nos detalhes do que estava feito. E conforme eu ia entrando de mãos dadas com meu filho, eu vi no fundo, como se fosse uma praça central. É o que eu consigo explicar. Era um lugar muito grande, como se fosse um quadrado. Aí no fundo, no alto, tinha como se fosse uma guarita, que fosse um formato tipo oval em cima, assim, só que você via o céu do outro lado. Ele era esculpido no próprio muro. E ali em cima, eu vi um anjo. Ele estava segurando a trombeta como se estivesse em posição de sentido. Uma trombeta, eu lembro com detalhes. A trombeta dourada, na ponta dela tinha uma bandeira vermelha com detalhes dourados. E ele estava em cima ali, e atrás dele você viu o céu, né? E é como se fosse uma janela numa parede, assim, que não tem janela, mas ali é uma guarita. Eu vi um anjo, e eles eram gigantescos. Eu vi um anjo gigantesco no fundo, um na esquerda e outro na direita, todos do mesmo jeito. E quando eu olhei bem no fundo, o lugar era muito grande mesmo. Eu via um homem que estava lá. Ele vinha caminhando de direção a gente. Eu olhava para o rosto dele, eu não conseguia ver o rosto porque estava embaçado. Ele estava vestido de branco igual a gente e ele vinha caminhando, mas eu olhava assim, estava embaçado, mas eu dava para perceber mais ou menos a expressão. E ele estava sorrindo. Quando eu olhei assim, percebi. Aí caiu a ficha em si. Tipo, eu reconheci. Eu sabia que era Jesus Cristo. Irmãos, né, quando a multidão viu que era Jesus Cristo, tipo, ali explodiu num glória tão grande como se fosse um estádio de futebol. Que tipo assim, sabe quando marca um gol? Ali, tipo, virou festa. Tudo que eu queria era... Eu queria sair correndo. Eu ainda saí. Eu dei um passo para sair correndo. Eu queria beijar o rosto dele, abraçar, como sabe quando você vê um velho amigo que você não vê há muito tempo? E você, tipo, sente saudade desse amigo? Ou uma avó que já morreu, se você pagaria tudo para ter 10 minutinhos com ele, para sentar do lado dele, para conversar, para dar um abraço, tipo, beijar o rosto e falar que ama. Era esse sentimento que eu queria na hora, irmão. Tipo, ali, você via que acabou tudo. E começava uma nova vida. E eu saí disparado. Quando eu saí disparado para fazer tudo isso, eu acordei, irmãos. Eu acordei chorando. Chorando. Porque eu queria ter ficado lá, não queria ter voltado, não. Eu queria ter ficado ali. Acho que todo mundo que sonha com arrebatamento, ele não quer sair de lá. Ele quer ficar ali. E eu queria ter ficado ali, não queria ter voltado nunca. Nunca. Eu queria ter ficado ali. Mas eu sei que é uma visão futura que Deus deu. Na noite seguinte, Deus deu mais um sonho. E nesse sonho eu vi um lugar, era um sobrado muito grande,
Eu não sei se era no Brasil, nos Estados Unidos, era um lugar que não tinha muro, de uma casa para outra. Tinha graminha e tal, assim, ó, mas não lembrava muito aquelas casas dos Estados Unidos. Lembra como se fosse os jardins aqui no Brasil, não sei. Tipo, era uma casa sem muro. E era um sobrado grande. Só que na rua, tinha vários sobrados, né? Um do lado do outro, assim. A rua tava tudo sujo, como se tivesse acontecido um saque. Tava tudo feio, abandonado. Tava horrível. Horrível. Tava uma destruição na rua dessa casa. E eu focado na casa, de pé de frente com a casa. Aí eu olhando assim, de repente, a janela, ela bateu com tudo abrindo pra fora. E eu vi uma mulher, ela tava como se fosse um avental branco, né? Lembrava uma túnica branca. E eu percebi, ela era loira, bem branquinha. Tinha cabelos em alguns lugares, cabelos faltava no outro, tal. Eu olhei assim e falei, nossa, essa mulher deve estar doente. E ela começou a gritar do nada, meu Deus, me tira daqui, me leva daqui, Senhor. Eu acredito agora. E ela gritando em desespero, ela, não preciso de nada daqui. Eu não preciso de nada. Ela foi lá dentro, pegou lá alguma coisa e ela jogou uma mala. E a mala, ela bateu nos meus pés e ela abriu. Irmãos, tinha ouro, tinha dólares, tinha diamante, tinha tudo que era de pérolas preciosas, tinha rubis, tinha muita riqueza dentro daquela mala. Aí ela gritava, eu não preciso de nada disso, é tudo seu. E ela pegava as mãos assim e começava a arrancar os bolos dos cabelos. Eu entendi porque estava faltando cabelo aqui, nos pontos da cabeça. Porque ela estava tão desesperada e agoniada que ela arrancava com as mãos os cabelos de tamanho desespero, porque ela ficou no arrebatamento. Ela ficou. Depois de... Não foi rápido que eu entendi. Deus me revelou que ela era uma pessoa que era escolhida porque ela estava com a roupa branca. Ela era a roupa era uma escolhida. E ela ficou. Ela não subiu. Ela era a pessoa que estava na igreja. É isso, só que não estava entendendo o que estava fazendo na igreja. E ela arrancava os cabelos e gritava, tudo é seu, Senhor, tudo é seu, eu não preciso de nada. Aí Deus começou a falar comigo, tá vendo, meu filho? Tá vendo? Quando eu falo para os meus filhos ir me buscar no domingo na igreja, eles vão lá só com o intuito de pedir alguma coisa para mim. Eles não vêm para me adorar, eles vêm porque quer alguma coisa. Mas fala para minha igreja que está chegando o grande dia. Eu acordei, irmãos. Eu acordei. Irmãos, está chegando o grande dia. E recentemente, eu e minha esposa, a gente teve uma perca muito grande. Na verdade, a gente vê numa sequência de 3 perdas. Que ela engravida e perde o bebê. Ela engravidou do primeiro. Ela perdeu, ficou muito mal e eu, como esposo, ter que ficar do lado da força. Não, vamos caminhar. Recuperou. Engravidou do segundo. Aí perdeu e eu tava ali do mesmo jeito, né? O primeiro eu tinha quase 5 meses. Ela perdeu, tava formadinha. Ela viu o coração. O primeiro filho. Entendeu? O único filho que, tipo assim, ela tinha gerado. Primeiro filho. E quando ela desejo dela ter um filho, ela gerou o primeiro, perdeu. Ficou muito mal. Muito mal. Gerou o segundo, perdeu. Ficou mal de novo. Muito mal. Gerou o terceiro, perdeu. Só que ela já estava mais forte. Por causa da situação dos 2 primeiros. Entendeu? Eu creio que talvez Deus está deixando ela mais forte. Aí eu fiz aquela situação de segurar ela pela mão. Não, vamos caminhar, não sei o que lá, tal. Ela melhorou. Só que aí eu comecei a ficar ruim, irmãos. Começou a bater um desânimo mó forte que eu não conseguia. Deu até febre, eu não conseguia levantar da cama. E ela levanta, eu queria levantar, eu não conseguia. Entendeu? Eu não conseguia. Aí fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas assim, mal, e pedindo a Deus, Deus me liberta, eu preciso trabalhar. Eu trabalho por conta própria.
Eu preciso trabalhar, ter as continhas. Eu preciso trabalhar e mal, eu não conseguia. Eu não sei se era uma depressão ou um inimigo tentando fazer alguma coisa contra mim. E aí eu mal. Aí chegou um dia, fui dormir e tal, orei a Deus. Aí Deus me mostrou, irmão, o céu novamente, aqui onde eu moro atualmente, né? E eu via milhões de anjos no céu. O céu abriu, começou a dar um clarão, aí apareceu milhões de anjos no céu. O céu, você viu o formato do brilho dos anjos, assim, tipo, eles brilhando, o corpo luminoso de luz, corpo todo iluminado. E eu vi Jesus Cristo vindo num cavalo branco. Ele estava sentado num cavalo, e os anjos ficou espalhados de norte a sul do horizonte, assim, leste a oeste, sei lá. Ocupou todo o céu. E eu olhando aquilo, maravilhado, né? Não fiquei com medo, eu fiquei contente. Eu comecei a ficar alegre, contente. Falei, meu, ele chegou, veio nos buscar. Aí, ele foi cavalgando de um lado, foi até uma extremidade, e voltou cavalgando e foi até a outra extremidade, como se estivesse dando comando para os anjos, irmãos. Que ele é um general, né? Eu creio que ele estava dando comando para os anjos no céu. Aí ele parou no centro novamente, olhando para a terra, o cavalo, ele em cima do cavalo. Aí de repente tocou a trombeta, irmãos. Sabe quando fala que as pessoas falam que o arrebatamento vai ser um abrir e piscar de olhos, como se fosse um relâmpago? Hoje eu entendo como que é. Quando os anjos começaram a descer, eles desceram como se fosse um formato de um relâmpago, que desce e antes de se apagar já está no céu. Como sabe o relâmpago quando aparece, vai que bate no chão e tipo é o tempo que tipo assim, bateu no chão, subiu, já está no céu. Eles saíram raptando milhões de pessoas na terra. Você via um monte de anjos descendo igual relâmpago. Você via um feixe de luz assim, era igual um relâmpago. E antes de se apagar aquele feixe de cada anjo que estava descendo, a pessoa que estava salva já estava no céu. Aí nisso eu vi a pessoa normal, de repente o corpo ia se transformando em luz, igual dos anjos. Aí eu vi Jesus olhar de um lado para o outro, quando já tinha terminado, e aquilo lá ele foi fechando a luz, fechando, e o céu voltou a ficar chumbado novamente. Era um dia feio. O céu ficou chumbado, irmãos. E ali, só que eu fiquei contente. Eu estava alegre, feliz, porque eu vi o arrebatamento. Eu creio que Deus me arrebatou. Só que ele permitiu eu ficar no chão, na terra, para ver como seria daquele ângulo, irmãos. Então, escutei novamente Deus falar: avisa a minha igreja que eu estou chegando. Meus irmãos, e aí está, né, a última mensagem, a última frase que ele disse aí: avise a minha igreja que eu estou chegando. Veja também no primeiro áudio que eu coloquei no começo aí do vídeo, o inimigo, né, Satanás, um homem possuído, falou com o pastor que o tempo está acabando e a igreja está dormindo. Muitos estão duvidando, mesmo aí vendo os sinais diante dos nossos olhos. Tudo está aí, irmãos, diante dos nossos olhos, mas mesmo assim muitos preferem fechar os olhos para não acreditar, porque os seus interesses estão acima de qualquer coisa. Irmãos, o nosso interesse tem que estar nas coisas do alto, porque lá, irmãos, lá é que está o nosso tesouro. Veja, né, tudo isso que o irmão viu, coisas que ele não conseguiu descrever, ele tentou explicar a beleza do que ele viu, mas por mais que ele se esforce, ele não conseguirá transmitir aquilo que ele viu. Nós podemos imaginar da forma ali que ele contou, nós tentamos imaginar, mas o que Deus preparou para todos nós, irmãos, é algo inexplicável. Portanto eu digo, nada, mais uma vez eu digo, nada nesse mundo vale mais a pena
do que aquilo que Deus preparou com tanto amor e tanto carinho para cada um de nós, dando o seu único filho na cruz para pagar, para te salvar, para pagar os seus pecados, para que assim você possa ter direito à vida eterna, estar junto com Ele nas mansões celestiais. Não perca por nada. Amém? Meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.